gente linda! Estamos começando agora mais um programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. A obra de hoje, de Edith Blan, é mais um retrato meu. Só que, desta vez, foi pintado a carvão e pastel sobre cartolina. Ele data dos anos 60, mais especificamente 1967. Nessa época, eu frequentava, um cinema, o Cinema Paissandu, lá no Flamengo, no Rio, e era da geração Paissandu, que é exatamente o nome que se dava às pessoas que frequentavam aquele cinema. Eu era cinéfila antes da faculdade. Bem, por que eu estou falando isso tudo? Porque tem tudo a ver com o programa de hoje e com o nosso convidado de hoje, que ele nasceu em Minas Gerais, mas há uns 10 anos, mais ou menos, ele reside aqui em Friburgo. Ele, claro, é cinéfilo desde sempre e ele também fez alguns cursos livres de formação, como direção de atores, direção de cinema. E estamos, então, muito felizes de convidar e de dar as boas-vindas a Gabriel de Almeida. Muito obrigado, Caterine. É um prazer estar aqui com você e poder bater esse papo com o seu público. Obrigado. É um prazer. Nossa Senhora, imagina, né? Gente, ele é jovem, né? Vocês estão vendo? 30 anos, 31, por aí, mas esse cinéfilo desde sempre, eu gostaria de saber o que vem a ser isso, Se foi desde na barriga da sua mãe, por exemplo, que você assistia filmes assim, ou quando é que foi que começou essa sua ligação com o cinema? Na verdade, desde muito pequeno, porque eu venho de uma cidade do interior de Minas. Sim, qual cidade? Santos Dumont. Olha só. Inclusive é onde nasceu Alberto Santos Dumont. Que maravilha. Tem um museu. Deve ter sido, claro, dado esse nome depois. Exato, depois. A cidade tinha outro nome e tudo mais. Mas é uma cidade pequena, de no máximo 50 mil habitantes, onde tinha um cinema de rua, mas como tantos outros cinemas do Brasil foram acabando. Eu, ainda pequeno, cheguei aí ao cinema, me recordo de uma vez, mas aí aquele hábito de, aos finais de semana, alugar as fitas em VHS, Isso surgiu, na verdade, através do meu pai, que sempre gostou de assistir filmes, e eu assistia junto com ele, e aí acabei apanhando o gosto. Maravilha, isso desde que idade? Isso desde muito novo, desde 8 anos, por aí. E aí ali com uns 11, 12 anos eu comecei já a alugar os primeiros filmes por conta própria, e aí comecei a pesquisar mais alguns filmes. Que você não, não bastava só você assistir, você tinha que saber assim, como é que era feito, não é isso? Sim, e era muito interessante porque na própria locadora onde eu alugava os filmes, o proprietário também era um cinéfilo, então a gente tinha diversas conversas, ele indicava os filmes clássicos, os filmes que estavam chegando, então a partir dali eu comecei a me interessar mais, E você lembra, assim, imagino que sim, mas talvez um ou outro te marcou mais, quais foram os filmes que você considera, naquela época, é claro que depois, na medida que você foi tomando idade, digamos, claro. Os gostos, interesses mudam. Mas quais seriam os primeiros filmes que você que foram importantes para você? Olha, assistindo junto com meu pai, eu lembro muito dos filmes do Stallone, dos filmes do Van Damme, dos filmes do Schwarzenegger, aqueles filmes de ação dos anos 80, início dos anos 90. Então, que tem toda uma gama de filmes aí que se tornaram icônicos, uma época, década de 80, se não me engano, ou até um pouco antes, não sei, Isso. Então, esses filmes a gente sempre assistia, reassistia. Mas eu lembro de especificamente os filmes do Spielberg também, tocavam muito o meu pai e a mim, principalmente o ET.
O ET é algo assim que marcou uma geração inteira, né? E até eu imagino, não sei, tá? Porque eu não sou da área, mas até hoje, gente que vê pela primeira vez, eu acho que aquilo impacta. Sem dúvida, é um filme que ele permanece atual, né? Ele permanece vivo, né? nas suas imagens, nos seus sons, nos seus efeitos especiais. A sua temática também continua bem presente. Eu lembro de assistir com uns 4 ou 5 anos esse filme, junto com meu pai e com a minha mãe. E aquele filme foi uma coisa que despertou em mim um amor pelo cinema. Assim, que ali eu vi que a magia do cinema... essa famosa magia. Porque ele consegue lidar com temas importantes, né? Ele consegue ser um filme de aventura, um filme sobre amizade, sobre amor. É muita coisa, isso, né? Naquele universo da ficção científica, né? Pois é, então exatamente. É maravilhoso, me marcou muito. Com criança, né? E com algo muito além, né, do que no dia a dia da gente. Então, e a música, que beleza, a música uma maravilha, também, que né? marca muito um filme. É um filme maravilhoso mesmo. E fora ele, mas assim, vamos indo caminhando, no tempo, né? Vamos caminhando. Quais seriam os outros que te marcaram? Aí eu comecei já a pesquisar, né? E aí conversar com outros amigos, pegar outras referências, né? Eu lembro que tinha uma publicação muito legal no início dos anos 2000, né? Que foi quando chegou o DVD, né? Saiu o VHS, chegou o DVD. Então tinha uma revista que se chamava Revista 7. Você comprava na banca ali, essa revista não existe mais. Mas era uma publicação dedicada ao cinema. Então ali haviam textos, críticas, dicas de filmes. Então através dessa revista que eu comprava na banca da esquina... Olha só, isso ainda em Santos Dumont. Ainda em Santos Dumont. E essa revista demorava a chegar, porque chegava com atraso na minha cidade. Então a gente ficava... Você fala em revista, né? Porque como eu te falei, né? Há muitos anos antes de você... Eu também né, era totalmente dentro disso, mas não para fazer, só para assistir. Sim. E você falou em revista, eu lembrei do Cahiers du Cinéma, né, que foi um antológico, né, dentro. E aí foi que eu conheci Godard, enfim, toda aquela Nouvelle Vague francesa, que eu, na geração Payssandu, a gente não pedia nenhum festival, nenhuma... semana, né, do Godard. Então, mas o Cahiers du Cinéma também era uma revista importante. E que existe até hoje, a Cahiers, e continua relevante, né? Isso é muito legal. Mas essa revista 7 acabou, mas a partir dela, era uma revista, uma publicação nacional mesmo, com críticos, jornalistas brasileiros. E a partir dela eu comecei a descobrir a filmografia do Tarantino, Darren Aronofsky, Brian De Palma, Martin Scorsese. Né? E aí fui estudando Kurosawa e comecei a assistir mesmo. Eu lembro de um crítico do Jornal do Brasil, não é dessa época aí que tá, mas não sei se ele fazia parte, não sei, dessa revista, que era o Elias Heredo. O Elias Heredo foi um crítico assim, que muito importante na década de 60, 70, 80, eu não sei, mas enfim. E talvez ele escreveu, você não lembra dele? Não? Do nome talvez não me lembro, mas é possível, porque era uma revista que tinha bastante colaboradores, né? E isso é legal, porque essa figura do crítico, né? Às vezes a gente tem um certo receio, né? Mas o bom crítico, de arte em geral, né? E o de cinema não é diferente, ele te abre, né? uma outra análise, outras compreensões, outras referências. Então, eu acho sempre válido. É um hábito que eu tenho até hoje. Eu sempre leio críticas de diversos lugares do mundo. Tento sempre estar lendo crítica. É importantíssimo a gente ver qual é o pensamento de alguém que entende, né? Porque os críticos, se eles são, é porque eles têm uma bagagem bastante grande. Talvez a gente não concorde, isso é outra história, com a crítica, mas eles têm algo a oferecer. Sem dúvida. Então, E mais um, então. Me fala mais um filme que você mais um filme gostado. Que marcou muito? Talvez mais recente, não sei. Olha, tem um outro filme, eu costumo dizer assim, que é difícil para mim escolher um filme favorito, né? Mas assim, tem um filme que para mim talvez se eu pudesse escolher um filme para ficar revendo eternamente, é o Era Uma Vez no Oeste, do Sergio Leone, que é um diretor italiano, que ficou famoso por fazer faroestes, né? Westerns, né? Que é um gênero que eu adoro, né? E, enfim, esse filme é maravilhoso, é um filme que eu sempre, inclusive, me inspirou no primeiro curta que eu dirigi.
E, né, maravilhoso, é um filme lindo com a música do Ennio Morricone. O então, Morricone, assim, para faroeste italiano, ele é antológico. Ele é né? antológico. Um espetáculo. Bom, gente, vocês estão vendo que é terrível a gente dar essa parada, mas num assunto como cinema, mas a gente é obrigado a fazer isso, tá? É só um pouquinho, daqui a 1, 2 minutos a gente está de volta. Até já.